Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodney Rodrigo e Marcelo Rustici. Nós dois estaremos dando início a um canal aqui de investimento que seja voltado à Bolsa de Valores. Hoje é a primeira apresentação nossa. Espero que gostem. No final do vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para não perder as próximas publicações e bora lá, né? Vamos nessa. Vou dar uma breve introdução, tá? E eu espero que no final disso tudo aqui, desse vídeo, vocês já estejam aptos a abrir a conta na corretora e já escolher, né, qual a melhor corretora e abrir a conta em uma das corretoras aí disponíveis a operar na B3, tá? Eu vou passando os slides e vou dando uma explanadazinha, né? Mas ao final vocês podem recuar até o primeiro slide e assistir sem minha voz para entender um pouquinho o que eu escrevi direitinho, tá? O que seria a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um mercado online onde investidores se encontram, né? As empresas se colocam à venda, uma parte dela, e nós vamos lá comprar e vender essa pequena fatia que está no mercado, tá? É isso que é a Bolsa de Valores. E por que existe a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores surgiu como um meio para as empresas captarem recursos. Isso mesmo. Elas colocam uma fatia à venda e nós, comprando essa fatia, estamos virando, teoricamente, um sócio delas e nosso dinheiro vai para onde? Vai para o bolso delas. Sendo assim, elas conseguem um capital de giro para fazer investimentos, né? Muito mais em conta do que um empréstimo bancário, né? Que juros são bem elevados. O que são ações? Ações são os pequenos pedaços das empresas que se colocaram à venda. Simplesmente isso. Isso é uma ação. Qual o valor mínimo para investir na Bolsa de Valores? Eu coloquei que não existe um valor mínimo, né? Mas teoricamente existe sim e na prática existe mesmo, né? Só que esse valor é bem menor do que todo mundo imagina, tá? Mais pra frente eu vou estar falando um pouquinho melhor sobre isso, mas com um baixo aporte inicial você já consegue fazer investimento na Bolsa de Valores. Quais são os meios para se investir, né? Internet. Você, através da internet, faz todos os seus investimentos através de cliques pelo seu mouse. Isso mesmo, sensacional. Vamos lá. O que é o home broker? Muita gente já ouviu falar, né? Muita gente não sabe nem o que é, nunca ouviu falar também. Home broker é a ferramenta disponibilizada pelas corretoras para a gente fazer, para que possamos fazer nossas negociações, né? Lá que compramos e vendemos. Eu não utilizo home broker, né? Há softwares de terceiros muito melhor do que os famosos home brokers, né? Eu opero por um software que é até gratuito, né? Eu penso muito que quanto menor for o meu custo operacional, maior será a minha rentabilidade. Então eu utilizo um software gratuito. Há softwares bem complexos, pagos, porém o meu eu diria que tem N ferramentas e é grátis. Todas as ferramentas que eu necessito estão lá disponíveis nesse software. Não vou pagar um software se aquele está me atendendo. Vamos lá. Um passo a passo de como investir na Bolsa de Valores. Que eu vou começar como que você dá seus primeiros passos, como você começa engatinhando aqui e no final você vai ver que já vai sair correndo. Vamos lá. A primeira coisa, você tem que ter uma conta bancária, tá? Porque é através dela que você vai transferir o dinheiro para a sua conta na corretora. Tendo uma conta bancária, você vai abrir uma conta em uma das corretoras, uma dessas corretoras que sejam licenciadas a operar na B3. Essas corretoras são auditadas pela CVM e tudo, sem risco algum. Mesma segurança de você ter uma conta em um banco, tá? Tanto que algumas delas
são bancos. E através do seu próprio banco você pode também fazer a sua compra e venda de ações. Mas já vou adiantando que é bem mais caro. Então, primeiro passo, abrir a conta em uma corretora, um banco, e depois abrir a conta numa corretora. Transferir seu dinheiro para a conta aberta na corretora. Como que é feito isso? Não pode ser feito depósito ou transferência através de conta de terceiros. Tem que ser uma transferência diretamente de uma conta do mesmo CPF. E por que isso? É para evitar fraudes, né? Tipo lavagem de dinheiro. O dinheiro sai da sua conta corrente CPF tal, entra na conta da corretora pro mesmo CPF, e na hora de você resgatar, o dinheiro só pode sair de lá para a mesma conta não, mas se você cadastrar a sua conta, tem que ser outra conta sua, do mesmo CPF. Isso, como eu já disse, para evitar, por exemplo, lavagem de dinheiro. Vamos lá. Começar a investir. Como que é esse processo? Assim que seu dinheiro estiver na conta da corretora, você já pode comprar e vender ações. Só que, espera aí, que você já pode fazer isso. Só que tem que ter muita calma nessa hora aí. Porque, primeiro, você tem que aprender, antes de comprar uma ação ou vender, a analisar se a ação está no momento de compra ou de venda. Então, você já está lá com dinheiro disponível, mas ainda não é recomendável começar a fazer investimentos, né? Tanto que quando você abrir a conta na corretora, você vai ter que responder algumas questões que é chamado de análise de perfil. É através dela que a corretora vai te liberar para você tipos de operações. Ele te analisou e verificou que você é uma pessoa que aceita correr riscos, né? Então, ele vai te liberar operações de renda variável, né? Que é compra e venda de ações, compra e venda de índices. Mas se seu perfil for analisado e dado como moderado, que não for agressivo, algo que não seja agressivo, ela só vai te liberar fundos de renda fixas, entre outros lá. Então, se você está pretendendo realmente fazer operações de compra e venda de ações, eu recomendo que na hora do questionário tente ser um pouquinho mais agressivo, sabe? Você aceita correr riscos de perda do seu capital, parte do seu capital por desvalorização de um ativo? Coloque que sim, porque senão eles não vão te liberar operações de renda variável, tá? Então vamos seguindo aí. Riscos. Quais são os riscos operando na bolsa de valores? Quando se compra e vende ações ou índices, né? Corremos alguns riscos, né? Eu separei aqui os dois que são os principais ao meu ponto de vista, tá? O risco de liquidez e o risco de desvalorização do ativo. Eu, no caso aqui, o Rodney e o Marcelo também, né, Marcelo? Só corremos um risco aqui nesses dois. Só corremos o risco da desvalorização do ativo, porque o risco da liquidez é um risco que você não precisa correr. Você pode optar a não operar uma ação com baixa liquidez. O que seria essa liquidez, né? Deixa eu explicar para vocês entenderem e também fazer parte desse grupo que só opera papéis líquidos, né? É assim, uma ação que tem um baixo volume de operações, ela tem baixa liquidez. O que acontece? Às vezes você compra esse ativo e ela começa a desvalorizar, por exemplo. Aí você fala, opa, vou pular fora. Só que, você não consegue vender depois desse ativo. Demora. Às vezes demora dias, 2 dias. Depende da quantidade de papéis daquela empresa que você comprou. Aí você aceitava correr um risco de desvalorização de apenas 3%. Quando você saiu da operação, conseguiu finalmente sair da operação,
ela já tinha desvalorizado 6%, por exemplo. Então, minha recomendação é nunca operar papéis de baixa liquidez, porque você pode não conseguir pular fora, vender, né? Comprei, depois não consigo vender no preço estipulado por mim, né? Ou até mesmo você comprou, ele começou a valorizar, valorizar, chegou num alvo lá que você fala, opa, agora eu vou me desfazer do papel que já me deu o lucro que eu esperava. Meu, e não consegue sair também. Aí ela começa a recuar e você, em vez de vender ela com lucro vai de 15%, quando você conseguiu sair dela, vender ela, ela já tinha voltado um pouco e estava com lucro de 9%. Então, você acabou perdendo a chance aí de manter mais 6% de valorização do seu capital. Então, não operem, galera, não operem papel de baixa liquidez, tá? E o risco de desvalorização do ativo é aquele risco que todos nós corremos quando começamos a operar na bolsa de valores. O que seria esse risco? Ah, comprei um papel, vou jogar um valor redondo aqui, R$ 10. E na expectativa que ele vá para R$ 15, né? A um longo prazo assim. Aí começou a cair. Ah, foi para 9,50, 9, 8,50. Você falou, opa, aqui para mim é o limite. Esse papel aqui desconfigurou, né? Eu acreditava que ele ia para um lado, começou a ir para o outro. Vou pular fora. E você pula fora naquele X valor que ele está ali no momento, né? Então você perdeu na desvalorização. Foi o risco que você correu. Ele poderia ter subido, mas infelizmente caiu. Então esse é um risco para todo mundo que opera a bolsa de valores. Esse não tem como pular fora, tá? Vamos lá. Quais são os custos que envolvem operações, né, na bolsa de valores? Eu separei aqui três que para mim são os principais riscos, os principais custos, né? O primeiro para mim é custo de corretagem, depois as taxas de custódia e os impostos, né? Eu vou explanar aqui um pouquinho sobre cada um, tá? Corretagem. O que seria a tal da corretagem? Quem já opera sabe o que é, porque todo final de operação, lá no final do dia, vê lá quanto que vai pagar para a corretora, né? Então, é isso mesmo. É a taxa cobrada pela corretora pra, por cada operação que você executa. Então, você vai fazer uma compra e venda de uma ação, você vai pagar na compra e depois vai pagar na venda. Você sempre é casado, tá? Então, esse é o custo de corretagem, tá? Muitas das corretoras já tem taxa zero para algumas operações, tá? Por exemplo, de índice, de ações eu acho que não tem, mas compra e venda de índice, fundos, você já consegue fazer operações sem corretagem. Então, tem que ficar bem atento o modo que você vai operar, o que você vai operar para escolher a melhor corretora para esse tipo de operação, né? Vamos pagar o mínimo possível de taxas para que nosso capital de ganho lá não fique uma parte retida em corretagem, tá? Já a maioria das corretoras que cobram a tal da corretagem, você pode comprar planos de pacote de corretagem, né? Então você fala assim, eu vou fazer por mês vou jogar um valor aqui redondo, 1.000 operações. Então 500 operações, então 500 no total serão 1.000, tá? Quando você compra, depois você tem que vender. Então é sempre casado de 2 em 2. Vou fazer 500 operações, então você vai ter que comprar um pacote de pelo menos 1.000 corretagens. Mas quando você compra um pacote de corretagem, o valor por corretagem fica mais baixo. Então, por exemplo, uma corretora que cobra R$ 1 por corretagem, se você fosse fazer essas 500 operações, 500 compras e depois 500 vendas, seria o total de 1.000, ela te cobra lá por operação R$ 1. Então, se você fosse fazer uma por vez, lá sem comprar pacote algum, no final do seu mês, você gastaria R$ 1.000. Comprando um pacote de corretagem, esse valor vai diminuindo. Comprei um pacote de 1.000. Talvez esse valor caia para 80 centavos, por exemplo, né? Eu opero mais que isso, então vou comprar um pacote de 5.000. Talvez por operação esse valor caia para 50 centavos. Eu opero 10.000, né? Faço 10.000 operações.
o valor vai caindo. Quanto maior o pacote de corretagem, mais baixo será o seu custo por ordem, tá? Tem outras formas que algumas corretoras cobram, corretagem variável, né? Aí vale uma pesquisa no site da corretora para você saber qual o melhor plano para você, né? Eu opero por um modo que não pago corretagem, tá? A corretora que eu opero não cobra corretagem. Eu pago um planinho simbólico, eu diria, que é um valor muito baixo, e eu faço N operações diárias, quantas eu quiser por mês, e não vou pagar nada por isso. Vamos seguindo. A segunda taxa é a de custódia. Adianto também que há corretoras que não cobram esse valor de custódia. O que seria a custódia? Custódia é o valor que a corretora te cobra para guardar a sua ação. Quando você compra uma ação, ela tem que ficar reservada em algum lugar. Onde fica? Com a corretora. Então, corretoras que cobram e corretoras que não cobram esse valor de custódia. Vamos sempre naquele mesmo ponto lá. Eu vou fazer operações que não serão de day trade, né? Serão de swing trade. Então, eu vou analisar bem a corretora que eu vou operar para ver qual é a taxa de custódia, ou se eu acho alguma boa aí que não há taxa de custódia. E assim vamos, né? Tributação, né? Que são os impostos. Qual o principal imposto envolvido nesse meio? É o imposto de renda. Dependendo do tipo de operação que você fizer, essa porcentagem vai de 15% a 22%, acho que é isso, 15% a 22%. Então, todo final de mês, no fechamento do mês, você vai analisar lá qual foi o seu lucro obtido em quais tipos de operações, né? Então, você vai gerar uma DARF e vai pagar a sua DARF lá, que é referente ao IR, né? Então, eu recomendo assim, tá legal, tô gostando disso, vou começar a operar mesmo. Operações você vai separar em uma planilhazinha direitinho, para saber sobre aquele lucro, qual o imposto que eu vou pagar, para esse outro lucro, qual o imposto que eu vou pagar. Então, tem que ficar bem atento a isso, porque pagou o imposto errado aí, você tem uma chance do leão vir e te pegar. Então, vamos ser bem organizado, tá? Tem que ser muito organizado para não correr esse risco aí, depois ainda ter que pagar o valor correto e ainda uma multa em cima. Então, tomar muito cuidado com o imposto de renda, tá? Que mais cedo ou mais tarde eles te acham aí se você estiver pagando coisa errada. Vamos seguindo. Fundos, eles é o mais complexo aqui no caso. É o que tem as alíquotas totalmente diferenciadas, dependendo do fundo que você optar e o prazo, né? Então, tem que ficar bem atento quando você for fazer a aquisição de um fundo e ver qual que é a tributação em cima dele, tá? Porque de repente, esse fundo aqui tá pagando bem e tal. Só que, tem que pôr na ponta do lápis ali direitinho se vai valer a pena. Porque se você vai pagar uma alíquota de 22,5% e o outro que está pagando um pouco menos lá de rendimento lá, você vai pagar uma alíquota de 15%, por exemplo, tem que fazer a conta para ver qual vale a pena, né? Então, às vezes o que paga mais nem sempre é o mais rentável. Tem que ficar bem atento a isso aí, pessoal. Agora, um breve resumo aqui, né, sobre o que foi dito, né? Aí vocês podem dar uma olhadinha e tal. E vamos lá. A Bolsa de Valores é um meio para as empresas captarem recursos, como eu disse, né? Através dali que elas conseguem um capital de giro, muitas vezes para movimentar estoque da empresa, aumentar tal, e assim vai. A ação é um pedaço de uma determinada empresa que nós compramos e vendemos na Bolsa de Valores. Você pode investir na Bolsa de Valores por meio de fundos, clubes ou diretamente. Diretamente é quando você vai lá, escolhe a sua ação e compra. É possível comprar e vender ações pela internet. Isso mesmo, o principal meio é esse.
via internet, através de softwares que as corretoras disponibilizam. Não existe um valor mínimo para investir na Bolsa de Valores, não é uma verdade absoluta, porque não é nem uma verdade, né? Porque há um valor mínimo, né? Temos que ter um capital para poder comprar algo, né? Então, é assim. Para investir na Bolsa de Valores, basta abrir uma conta em uma corretora ou um banco, transferir o dinheiro e começar a investir. Entre aspas, começar a investir, mas antes de começar os investimentos, estudar muito, analisar. Não é só colocar o dinheiro, vou comprar uma ação. Não, se você fizer isso, eu diria que 90% mais que isso, 99% de chance de você perder. Você tem que saber analisar a ação a ser comprada. Entre os riscos e as tributações, né, temos riscos de liquidez e da desvalorização do ativo. Como eu disse, eu só corro um risco aqui, porque o outro eu pulo fora sempre. Ações sem liquidez, eu não opero esse tipo de ação. E a desvalorização é o risco que todos nós corremos quando compramos um ativo, né, uma ação. Entre os custos, temos os custos de corretagem, taxa de custódia e impostos, que eu acabei de falar. A tributação varia de acordo com o tipo de investimento e o prazo, principalmente quando se trata de fundos, que é bem variado, como vocês viram no slide anterior. Galerinha, é isso aí, ó. Eu dei uma prévia aqui para quem quer começar a investir na bolsa, não sabe por onde começar e tá louco porque vê todo mundo falando de bolsa de valores. Eu dei uma explanadinha aqui sobre o assunto, né? Eu e o Marcelo aqui, já operamos na bolsa há mais de 6 anos, né? Vou deixar uma verdade dita aqui, não é fácil, tá? Tem que estudar muito, muito, muito. Se você olhar na internet aí, tem N vídeos que dizem, faça seu primeiro milhão, não é bem assim, entendeu? É muito mais difícil do que isso. Porém, estudando, se dedicando, todo mundo tem a chance. Se eu estou nesse mercado há 6 anos, quase 7, é porque eu estou lucrando, porque senão eu já teria pulado fora. E se eu conseguir, acredito que todo mundo consegue. Só tem que ter muita dedicação, tá? Já adianto que sem dedicação, sem estudo, não vamos chegar a lugar nenhum. Vou pedir aquela forcinha de todo mundo, porque o que eu mais quero é que esses vídeos que eu vou começar a postar a partir de hoje alcance o máximo de gente que possa alcançar, né? Então, vamos lá, galera. Assinem o canal, ativem o sininho, se possível, compartilhem em suas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. E nos próximos vídeos eu vou dar uma melhoradinha nos tópicos ditos, né? Para que todo mundo consiga evoluir ao mesmo tempo, né? Tipo, vocês vão assistindo o vídeo, eu não sei, opa, dei uma engasgada aqui. Galera que já opera, tal, pode achar bem básico isso, né? Mas no começo, né, não se tem noção de como começar, né? Como investir, como fazer. Então, esse primeiro vídeo foi para isso, para mostrar um geralzão, né, de como que funciona esse meio. E no final, vocês vão chegar a ver uns vídeos para frente aqui, vocês vão ver comigo operações que eu vou entrar online aqui, eu vou estar fazendo operações de compra e venda de ativos aqui, de ações, de índice, e vocês aí vão ver como que é o operacional. Eu vou passar estratégias para vocês também, né, de como que eu faço minhas operações, como que eu analiso para comprar ou vender, né, o que que eu olho, o que que eu não olho, o que para mim é importante, o que não é, indicadores que eu utilizo, ferramentas que eu utilizo, o próprio software que eu utilizo, eu vou mostrar direitinho para vocês como que funciona, porque para quem nunca utilizou parece bem complexo, mas o software é bem intuitivo, assim. Vocês vão ver que é fácil assim de utilizar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até um próximo e vamos nessa, hein? Todo mundo estudem direitinho aí, dê uma repassada no vídeo,
assistam dando pause, né? Que aí vão entender um pouquinho melhor. Dúvidas, só deixar lá pra mim que eu estarei respondendo, hein? Então, até mais, Rodney Rodrigo e Marcelo Justiça. A gente vai ficando nessa daí, hein? Tchau, tchau.